O som de porcelana se estilhaçando no chão de mármore foi agudo e violento. Um eco da crueldade que acabara de acontecer. No centro da suntuosa sala de estar da família Nogueira, a matriarca idosa, Dona Clarice, olhava para a mancha de chá e os cacos a seus pés, o corpo tremendo, o olhar perdido em confusão. Diante dela, Viviane, a bela e implacável esposa de seu filho, mantinha uma postura de fúria contida. "De novo, Clarice, você é absolutamente inútil", sibilou Viviane, a voz baixa para não ser ouvida por outros, mas cada sílaba carregada de um veneno que feria mais do que qualquer grito. Da porta da sala, a jovem empregada Luara observava a cena, o coração apertado em um nó de impotência e raiva. Não era a primeira vez. Desde que começara a trabalhar naquela casa, há 6 meses, testemunhava a crueldade casual com que Viviane tratava a própria sogra, cujas memórias eram roubadas dia a dia pelo Alzheimer. Pequenas humilhações, comentários depreciativos, uma paciência que se esgotava com uma rapidez assustadora. Luara, cujo trabalho era ser invisível, sentia cada um daqueles ataques como se fossem em sua própria pele, uma afronta à dignidade daquela senhora tão frágil. A obrigação de Luara era limpar o chão e fingir que nada via, mas sua alma se recusava a obedecer. Ela fora criada pela avó, uma mulher forte e gentil que lhe ensinara que o respeito aos mais velhos era a base de todo o caráter. Ver Dona Clarice, tão vulnerável e indefesa, ser tratada com tanto desprezo, ativava nela um instinto de proteção que era mais forte que o medo de perder o emprego. Cada olhar assustado de Clarice era um espelho da avó que ela tanto amara. E Luara sentia que ficar em silêncio seria trair tudo o que aprendera. A crueldade de Viviane escalou. Ela agarrou o braço de Dona Clarice com uma força desnecessária. "Olhe para a sujeira que você fez. Você é um fardo, um peso morto nesta casa", ela disse, o rosto próximo ao da idosa, que se encolheu, aterrorizada. Toque. Aquela agressão física velada foi o gatilho. A barreira do profissionalismo de Luara se rompeu. Ela não podia mais ser uma espectadora passiva daquela tortura psicológica. A dignidade de uma vida não podia ser esmagada daquela forma, não enquanto ela estivesse ali para testemunhar e para lutar. Com passos firmes e silenciosos, Luara se aproximou, interpondo-se entre as duas mulheres. "Dona Viviane, com licença", disse ela, a voz surpreendentemente calma. "Está na hora do remédio de Dona Clarice." A enfermeira deixou instruções claras. Era uma mentira, uma desculpa, mas seu corpo agia como um escudo, bloqueando fisicamente o ataque. Ela gentilmente tocou o ombro de Clarice, oferecendo um porto seguro no meio daquela tempestade de ódio. O ato era uma declaração de guerra silenciosa, uma escolha de lealdade que ela sabia que teria consequências. Viviane se virou, os olhos fuzilando Luara com incredulidade e fúria. "Quem você pensa que é?" Ela rosnou, chocada com a audácia da empregada. "Você é paga para limpar, não para se intrometer nos assuntos da minha família. Saia da minha frente agora mesmo." A hierarquia da casa havia sido desafiada. A invisibilidade da ajudante havia se tornado uma presença confrontadora. E Viviane, acostumada à obediência cega, não toleraria aquela insubordinação. A sala de estar, de repente, se tornou um campo de batalha pelo controle e pela dignidade. Luara não recuou. Manteve-se firme, o olhar fixo no de Viviane. "Eu sou a pessoa que cuida de Dona Clarice quando a senhora não está", respondeu ela, a voz baixa, mas inabalável. "E meu trabalho é garantir que ela esteja segura e em paz. E neste momento, ela não está nem uma coisa, nem outra." A resposta não era insolente. Era uma declaração de seu dever humano, um dever que, para ela, estava acima de qualquer contrato de trabalho. Ela estava ali para cuidar, e o cuidado, em sua forma mais pura,
incluía a proteção contra a própria família. Foi nesse exato momento de tensão máxima que Bernardo Nogueira, o dono da casa, entrou. Voltando mais cedo de uma reunião, ele foi atraído pelo silêncio pesado que se seguira ao som de algo quebrando. Parou no umbral da sala e a cena o congelou. Sua mãe, encolhida e assustada. Sua esposa, rígida de fúria. E a jovem empregada, de pé entre as duas, uma guardiã improvável, com uma expressão de desafio e proteção. Ele não entendia o que havia acontecido, mas sentia a eletricidade no ar, o cheiro de um conflito profundo que explodira em sua ausência. Viviane foi a primeira a quebrar o silêncio, a voz subitamente transformada em um lamento de vítima. "Bernardo, querido, ainda bem que você chegou", ela exclamou apontando para Luara. "Esta garota insolente. Tentei disciplinar sua mãe por mais uma de suas bagunças e ela se intrometeu, me desafiando na minha própria casa. Exijo que você a demita agora mesmo." A acusação foi lançada. A armadilha estava montada. Bernardo estava no centro, forçado a escolher entre a lealdade à sua esposa poderosa e a estranha e comovente coragem da empregada, que por alguma razão estava arriscando tudo para proteger sua mãe doente. Uma empregada que arrisca tudo pela mãe de seu patrão. Uma esposa cruel e um marido forçado a escolher um lado. O que Bernardo fará? Se inscreva no canal, deixe seu like se você acredita que a compaixão deve superar o poder e mande uma mensagem de apoio para a corajosa Luara e a frágil Dona Clarice. O silêncio que se seguiu à exigência de Viviane era pesado, elétrico. Todos os olhares se voltaram para Bernardo, o mestre da casa, o juiz daquela disputa desigual. Viviane o encarava com a certeza de quem espera obediência, enquanto Luara o olhava com uma dignidade desafiadora, sem recuar um centímetro. Naquele instante, Bernardo não era um empresário, mas um homem forçado a confrontar a paisagem moral de seu próprio lar. A escolha parecia simples: a esposa ou a empregada. Mas ao olhar para o rosto trêmulo de sua mãe, ele percebeu que a escolha era, na verdade, entre a conveniência e a consciência. Ignorando a esposa e a empregada, Bernardo deu um passo à frente e se ajoelhou diante de sua mãe. Com uma ternura que há muito não demonstrava, ele pegou a mão dela. "Mãe, a senhora está bem?" ele perguntou, a voz suave. Dona Clarice, assustada, apenas assentiu, os olhos marejados. O gesto de Bernardo, tão simples e tão público, foi uma bomba silenciosa. Ele não obedeceu à ordem de Viviane. Em vez disso, ele priorizou a vítima, um ato sutil de rebelião que redefiniu o equilíbrio de poder naquela sala. Ele estava, pela primeira vez, escolhendo o lado de sua mãe. "Esta conversa terminou por agora", ele anunciou para as duas mulheres, a voz agora firme de quem retoma o comando. "Luara, por favor, leve minha mãe para o quarto dela e certifique-se de que ela se acalme. Viviane, você e eu conversaremos mais tarde." Ele se levantou, encerrando a cena com uma autoridade que não era cruel, mas definitiva. Deixou para trás uma esposa chocada, com a desobediência, e uma empregada surpresa, com o inesperado adiamento de sua sentença. Ele não havia absolvido Luara, mas também se recusara a ser o carrasco de Viviane, deixando a tensão pairando, irrespirável. Luara refugiou-se em seu pequeno quarto nos fundos da mansão, o coração ainda martelando contra as costelas. Ela esperava ser chamada a qualquer momento. A demissão era uma certeza. Sentou-se na beirada da cama e seu olhar recaiu sobre a única fotografia em sua mesa de cabeceira. Ela, criança, abraçada a uma senhora de sorriso doce e olhos gentis, sua avó, a mulher que a criara, que fora seu único porto seguro no mundo. A imagem a transportou para um tempo mais simples, para uma casa pequena onde o único luxo era o amor incondicional que recebia. Órfã de pai e mãe desde muito cedo, Luara foi criada por essa avó, uma mulher de força silenciosa e bondade infinita.
Foi com ela que aprendeu o valor da compaixão, a importância de cuidar dos mais frágeis, a dignidade que existe em cada vida, não importa o quão humilde. Sua avó era seu norte, seu exemplo, o alicerce de todo o seu caráter. Ela não lhe deixou heranças materiais, mas lhe deixou um legado muito mais valioso: a capacidade de enxergar a humanidade nos outros, especialmente quando o mundo escolhia não ver. A memória mais dolorosa, no entanto, era a da doença. Viu a mente brilhante de sua avó se apagar aos poucos, devorada pela mesma névoa confusa que agora habitava os olhos de Dona Clarice. Luara, ainda adolescente, tornou-se a cuidadora principal, uma transição de papéis que assumiu com uma dedicação feroz. Aprendeu a ter paciência com as memórias perdidas, a encontrar alegria nos raros momentos de lucidez, a defender sua avó da incompreensão e da impaciência do mundo exterior, tornando-se sua guardiã, sua memória viva. Em seu leito de morte, sua avó lhe fez um último pedido. A voz, um sussurro frágil: prometa, minha neta, prometa que nunca se esquecerá dos velhos. Prometa que sempre será a voz daqueles que o mundo já não consegue ouvir. Aquela promessa se tornou a missão de vida de Luara, um juramento sagrado que guiava cada um de seus passos. Era a razão pela qual ela não conseguia simplesmente virar as costas para a injustiça, por mais assustadoras que fossem as consequências de se levantar e lutar. De volta ao presente, olhando para as paredes impessoais de seu quarto na mansão, ela entendeu a força que a impulsionara. Em Dona Clarice, ela não via apenas a mãe de seu patrão, via o rosto de sua própria avó. Via a mesma vulnerabilidade, a mesma confusão assustada, o mesmo brilho ocasional de quem ela fora um dia. Proteger Clarice não era apenas um ato de bondade para com uma estranha. Era uma forma de continuar protegendo a memória e a dignidade da mulher que lhe deu tudo. Era uma dívida de amor que ela pagaria pelo resto de sua vida. Ela finalmente compreendeu que sua reação a Viviane nem fora um ato de coragem calculada, mas um reflexo de sua alma. Desafiar a patroa, arriscar seu emprego, seu teto, tudo isso era secundário. A única coisa que importava era cumprir a promessa feita à sua avó. Ela podia perder tudo o que tinha, mas não perderia a si mesma. Não trairia o legado de compaixão que era a sua verdadeira e única herança. E com essa certeza, uma calma estranha a invadiu. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse, pois sabia que estava lutando pela coisa certa. Na manhã seguinte, a mansão Nogueira era um campo de gelo. Viviane se movia pela casa com uma frieza polida, agindo como se a confrontação da noite anterior não tivesse acontecido. Uma tática para anular a importância do evento. Bernardo, no entanto, acordou um homem diferente. A promessa que fizera no silêncio do quarto de sua mãe havia se solidificado em uma resolução inabalável. Ele não tomou café da manhã com a esposa. Em vez disso, foi procurar Luara, encontrando-a no jardim, ajudando Dona Clarice em uma caminhada lenta e cuidadosa sob o sol da manhã. A cena, tão simples, cheia de paz, reforçou sua decisão. Ele se aproximou e Luara instintivamente se enrijeceu, esperando a conversa que levaria à sua demissão. Mas as palavras de Bernardo a surpreenderam. Luara, eu gostaria de pedir desculpas, disse ele, a voz sincera, pelo comportamento da minha esposa e principalmente pela minha omissão. O que você fez ontem foi um ato de coragem e decência, e eu falhei em te apoiar. O pedido de desculpas, vindo do poderoso Bernardo Nogueira, era um evento sísmico, uma quebra de todas as hierarquias e expectativas. Ele não estava falando como um patrão, mas como um homem envergonhado. Eu não vou demiti-la, ele continuou, para o choque de Luara. Pelo contrário, eu preciso da sua ajuda. Quero lhe fazer uma proposta. Ele então lhe ofereceu uma nova posição.
Ela não seria mais uma empregada com múltiplas funções. Seria a acompanhante em tempo integral de Dona Clarice. Seu único trabalho seria garantir o bem-estar, a segurança e, acima de tudo, a felicidade de sua mãe. Ele lhe ofereceu um salário que era o triplo do que ela ganhava, uma demonstração de que ele finalmente entendia o verdadeiro valor do trabalho que ela fazia. Um valor que não podia ser medido em pisos limpos, mas em dignidade restaurada. Luara ficou sem palavras, a generosidade da oferta a deixando emocionada. Ela viu nos olhos de Bernardo não apenas um patrão, mas um filho desesperado tentando consertar um erro. "Eu aceito, senhor. Será uma honra", ela respondeu, a voz embargada. Naquele momento, um pacto silencioso foi selado entre eles. Não era mais um contrato de trabalho, era uma aliança. Uma aliança para proteger Clarice, para trazer um pouco de calor àquela casa fria. Uma parceria improvável entre o bilionário e a empregada, unidos por um propósito comum que era maior do que suas diferenças. Viviane, que observava a cena da janela de seu quarto, sentiu o veneno da fúria subir por sua garganta. A conversa não parecia uma demissão, parecia uma promoção. A forma como seu marido olhava para a empregada com uma mistura de respeito e admiração era uma afronta. Ele não apenas a desafiara na noite anterior. Agora, ele estava ativamente elevando a criada a uma posição de importância dentro da casa. Ela sentia seu controle sobre o marido e sobre o lar escorrendo por entre seus dedos, e a responsável por isso era aquela jovem insolente. Bernardo começou a colocar sua promessa em ação. Cancelou sua agenda de reuniões da tarde, um ato sem precedentes, e anunciou que passaria a tarde com sua mãe. No início, ele era desajeitado, um estranho no universo de sua própria mãe. Sentava-se em silêncio na poltrona do quarto dela, enquanto Luara interagia com Clarice com uma naturalidade que ele invejava. Ele estava reaprendendo a ser filho. Um processo lento e por vezes doloroso, cheio de silêncios e da frustração de não conseguir se conectar imediatamente com a mulher que o criou. Foi Luara quem lhe mostrou o caminho. "Tente com música, senhor", ela sugeriu, suavemente um dia, colocando um antigo disco de vinil para tocar. Ela sempre adorou essa canção. A melodia familiar preencheu o quarto e algo milagroso aconteceu. Os olhos de Dona Clarice, antes vagos, ganharam um brilho de reconhecimento. Ela começou a cantarolar baixinho e um sorriso lúcido e feliz iluminou seu rosto. Foi um vislumbre fugaz, mas poderoso, da mulher que ela fora. Bernardo sentiu os olhos arderem com lágrimas. A música era uma chave que ele nunca pensara em usar. Ele começou a participar. Trazia antigos álbuns de fotografia e, com a ajuda de Luara, sentava-se ao lado da mãe, mostrando-lhe rostos do passado. "Lembra-se deste dia, mãe? No seu casamento?" Às vezes, ela parecia reconhecer, apertando a mão dele. Outras vezes, apenas olhava para as fotos com uma curiosidade infantil. Mas não importava. O que importava era que ele estava ali, presente, compartilhando suas memórias, reconstruindo sua história para ela. Naquelas tardes, ele aprendeu mais sobre si mesmo do que em toda a sua vida adulta. Viviane via a nova rotina com um desprezo crescente. A aliança entre o marido e a empregada a excluía, tornando-a uma estranha em sua própria casa. Ela tentava sabotar aqueles momentos de conexão, interrompendo com queixas sobre o jardim, perguntas sobre negócios ou comentários ácidos sobre a futilidade de tentar reviver os mortos. Ela via a dedicação de Bernardo à mãe, não como um ato de amor, mas como uma fraqueza, uma distração sentimental, que o estava afastando do mundo de poder e ambição, que era o único que ela valorizava. Bernardo, no entanto, não cedia mais. Cada tentativa de interrupção de Viviane era recebida com uma calma firmeza. "Estamos ocupados agora, Viviane", ele dizia, sem desviar a atenção de sua mãe.
Cada pequena defesa daquele novo e sagrado ritual era uma vitória para sua transformação e uma derrota esmagadora para sua esposa. Ele estava construindo um muro, não ao redor de si mesmo, mas ao redor de sua mãe e de Luara, um refúgio de paz dentro da mansão que sua esposa não podia mais invadir com sua toxicidade. A cada dia, o vínculo entre Bernardo e sua mãe se fortalecia e sua admiração por Luara crescia. Ele via nela não apenas uma cuidadora competente, mas uma professora. Ela o estava ensinando a linguagem da paciência, da empatia, do amor incondicional. Ele, o mestre do universo corporativo, era um aprendiz humilde na arte de ser humano. A presença de Luara em sua casa, que começara como uma solução, tornara-se a bússola moral que estava reorientando toda a sua vida, mostrando-lhe um caminho para longe da solidão de sua riqueza. Viviane, percebendo que seus ataques diretos e seu sarcasmo não funcionavam mais, recuou. Mas sua retirada não era uma rendição, era uma mudança de estratégia. Enquanto observava o marido, a sogra e a empregada rindo juntos ao olhar um álbum de fotos, o ciúme e o ressentimento em seu coração se cristalizaram em um plano mais frio e mais perigoso. Se ela não podia se livrar da empregada, talvez precisasse se livrar da fonte do problema. A velha, com sua doença e sua capacidade de despertar a compaixão em Bernardo, era o verdadeiro obstáculo à sua vida perfeita. Nas semanas seguintes, uma paz tensa se instalou na mansão Nogueira. Bernardo, fiel à sua promessa, tornou-se uma figura presente na vida de sua mãe. As tardes no jardim, antes um ritual exclusivo entre Clarice e Luara, agora o incluíam. Ele redescobria sua mãe, não como a figura forte de sua infância, mas como a mulher frágil e doce que a doença revelara. A transformação de Bernardo era real e comovente. Ele estava se curando de sua própria negligência, um dia de cada vez, sob o olhar atento e orientador de Luara, que se tornara a bússola moral daquela casa. Viviane, percebendo que a hostilidade direta apenas a afastava mais do marido, mudou de tática. Com a astúcia de uma predadora, ela vestiu a máscara da compaixão. Começou a se juntar a eles no jardim, trazendo flores para a sogra, elogiando seu vestido, forçando uma ternura que nem sentia. Bernardo, em sua ânsia de ver sua família unida, quis acreditar na mudança. Ele via a esposa se esforçando e uma parte dele se encheu de uma esperança cautelosa de que talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar um caminho de volta um para o outro. Luara, no entanto, não se deixou enganar. Ela via o gelo por trás do sorriso de Viviane, a mecânica calculada em cada gesto de carinho. Ela começou a notar pequenas e cruéis sabotagens. O chale favorito de Clarice, que a acalmava, desaparecia misteriosamente. Um álbum de fotos que a deixava feliz era trocado de lugar. Eram atos pequenos, quase imperceptíveis, projetados para criar confusão e angústia na mente já frágil de Clarice. Pequenas torturas que só Luara, com sua atenção constante, conseguia perceber. Ela sabia que Viviane estava jogando um jogo perigoso, mas não tinha como provar. O foco da sabotagem de Viviane logo se tornou a medicação de Clarice. Ela começou a insistir em administrar os remédios da sogra pessoalmente, um ato que ela disfarçava de ajuda para aliviar a carga de Luara. Bernardo, vendo aquilo como um sinal de boa vontade, permitiu. Luara, no entanto, observava com o coração apertado. Ela notou um padrão perturbador. Nos dias em que Viviane cuidava dos remédios, Dona Clarice ficava visivelmente mais agitada à noite ou excessivamente sonolenta durante o dia. A saúde da idosa parecia flutuar de acordo com as mãos que lhe entregavam os comprimidos. Com o terreno preparado, Viviane começou a plantar a semente do medo na mente de Bernardo. "Querido, estou tão preocupada com sua mãe", dizia ela, a voz cheia de uma falsa angústia. "Ela parece estar piorando, não acha?
mais confusa, mais instável. Tenho medo que ela se machuque. Talvez esta casa com tantas escadas já não seja o lugar mais seguro para ela. Cada palavra era uma gota de veneno, uma sugestão sutil de que a única solução amorosa seria retirar Clarice daquele ambiente, interná-la em uma instituição mais apropriada. O palco para o golpe final foi montado com a desculpa de um jantar de negócios. Viviane insistiu em receber em casa alguns dos parceiros mais importantes de Bernardo. Precisamos manter nossa vida social, querido. É importante para os negócios, ela argumentou. Bernardo, sentindo-se culpado por sua recente distância do trabalho e querendo acreditar na boa vontade da esposa, concordou relutantemente. Luara, ao saber do evento, sentiu um calafrio. Um jantar formal era o cenário perfeito para o tipo de desastre que Viviane parecia estar orquestrando. Na noite do jantar, pouco antes de os convidados chegarem, Luara viu Viviane entrar no quarto de Clarice com a bandeja de remédios da noite. "Pode deixar, querida, eu cuido disso hoje", disse Viviane a Luara, dispensando-a com um sorriso. "Você tem muito o que fazer com o jantar." Luara hesitou, um mau pressentimento terrível apertando seu peito, mas não podia desobedecer a uma ordem direta. Ela apenas observou de longe, enquanto Viviane entregava os comprimidos e um copo de água para a sogra, o gesto parecendo mais o de quem arma uma armadilha do que o de quem cuida. O desastre aconteceu durante o prato principal. Dona Clarice, que estava sentada à mesa com os convidados, começou a apresentar sinais de uma confusão aguda. Começou a falar alto, chamando por pessoas que não estavam ali, a olhar para o teto como se visse coisas. De repente, ela se levantou, desorientada, e em um movimento brusco, seu braço derrubou um grande vaso de cristal, que se espatifou no chão com um barulho ensurdecedor. A sala de jantar mergulhou em um silêncio chocado. Todos os olhares fixos na senhora idosa, que agora chorava, assustada com o próprio caos que criara. A atuação de Viviane foi impecável. Ela correu para o lado da sogra, abraçando-a, o rosto uma máscara de pura dor e exaustão. "Oh, mamãe, está tudo bem, a culpa nem é sua", ela dizia, enquanto lançava um olhar de desespero para os convidados, um olhar que comunicava claramente: "Vejam o fardo que eu carrego todos os dias." Ela era a personificação da nora devotada e sofredora. Bernardo, mortificado pela cena, pela humilhação pública, sentiu o argumento de sua esposa se solidificar em sua mente. Talvez ela estivesse certa. Talvez sua mãe não estivesse mais segura em casa. Os convidados se retiraram rapidamente, com desculpas apressadas e olhares de pena. A noite, que deveria ser um triunfo social para Viviane, tornou-se um triunfo de sua estratégia cruel. "Eu te avisei, Bernardo", disse ela, as lágrimas de crocodilo escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado. "Ela está piorando. É perigoso. Por amor a ela, precisamos fazer alguma coisa." As palavras dele a manipularam, usando o amor dele pela mãe como uma arma para convencê-lo a abandoná-la. Ele estava encurralado, a lógica distorcida dela parecendo a única saída. Mais tarde, enquanto ajudava uma Dona Clarice já sedada a ir para a cama, Luara sentia a certeza gelada em seu coração. Aquela crise não fora natural. A confusão de Clarice fora aguda e repentina demais, diferente de seu padrão habitual. O timing, durante um jantar importante, era perfeito demais. A performance de Viviane, polida demais. Ela não tinha nenhuma prova, apenas a intuição, a convicção profunda de quem conhece intimamente a pessoa que cuida. Ela sabia, com cada fibra de seu ser, que aquilo havia sido um ato de maldade deliberadamente orquestrado. A semente da virada para Luara foi plantada naquela noite. Ela entendeu que não estava mais lutando contra a negligência ou o preconceito. Estava lutando contra um plano ativo e perigoso para remover Dona Clarice daquela casa e de suas vidas. Sua missão mudou.
Não era mais apenas cuidar, era proteger. Não era mais apenas ser uma aliada de Bernardo, era ser seus olhos, sua consciência. Ela precisava encontrar uma maneira de provar o que Viviane estava fazendo antes que Bernardo, cego pela manipulação e pelo medo, tomasse uma decisão da qual se arrependeria para sempre. A maldade de Viviane não tem limites, e ela acaba de encurralar Bernardo e Clarice. Luara suspeita da verdade, mas não tem provas. Se inscreva no canal para ver como ela vai desmascarar esse plano e comente. Você já teve uma intuição forte de que algo estava errado, mesmo sem conseguir provar? Nos dias que se seguiram ao desastroso jantar, a atmosfera na mansão tornou-se sombria e pesada. Bernardo, convencido da rápida deterioração de sua mãe, mergulhou em uma tristeza resignada. Passava os dias ao telefone com médicos e administradores de casas de repouso de luxo, organizando o que ele acreditava ser o inevitável e responsável próximo passo. Viviane, por sua vez, desempenhava o papel de esposa solidária com uma perfeição arrepiante, consolando o marido enquanto secretamente saboreava a vitória de seu plano cruel. A partida de Clarice da casa era agora uma questão de tempo, uma conclusão que parecia inescapável para todos, exceto uma pessoa. Luara, no entanto, operava com uma nova e perigosa clareza. A intuição dela havia se transformado em uma certeza absoluta. Ela começou uma investigação silenciosa e arriscada, observando Viviane como uma sombra. Confirmou seu padrão. Os piores episódios de confusão de Clarice aconteciam invariavelmente cerca de 1 hora depois de Viviane lhe dar a medicação especial, que ela guardava em uma pequena caixa de pílulas em sua penteadeira, e não no armário de remédios oficial. Luara sabia que a prova do crime estava dentro daquela pequena caixa, um segredo que ela precisava expor antes que fosse tarde demais. Ela sabia que precisava de uma daquelas pílulas. O risco era imenso. Se fosse pega, Viviane nem apenas a demitiria, mas poderia acusá-la de roubo, destruindo sua reputação para sempre. Ela passou 2 dias planejando, observando a rotina da casa, procurando por uma brecha, por um único momento de distração. A oportunidade, ela decidiu, teria que ser criada. Precisaria de uma diversão, um pequeno caos controlado que lhe desse os segundos preciosos de que necessitava para agir sem ser notada. O plano era perigoso, mas a alternativa, permitir que Clarice fosse drogada e exilada, era impensável. O momento escolhido foi a tarde seguinte, quando Viviane se preparava para dar a medicação a Clarice antes de sua caminhada diária pelo jardim. Luara, carregando uma bandeja com um bule de chá e xícaras, aproximou-se das duas na sala de estar. No exato instante em que Viviane abriu a pequena caixa de pílulas, Luara fingiu tropeçar, lançando a bandeja ao chão com um estrondo de porcelana se quebrando. O barulho foi alto e chocante. Viviane se virou, irritada com a interrupção e com a incompetência da empregada. Foram apenas 3 segundos de distração. Enquanto Viviane gritava com ela, Luara, já de joelhos para limpar a bagunça, com um movimento rápido e ensaiado, estendeu a mão até a mesinha de centro, onde a caixa de pílulas estava aberta. Com o coração na garganta, ela pegou um dos pequenos comprimidos brancos e o escondeu na palma da mão, substituindo-o por um pedaço de bala de hortelã de formato similar que preparara. "Mil desculpas, senhora", ela gaguejou, a performance de uma funcionária apavorada escondendo a audácia de uma detetive. Viviane, furiosa, dispensou-a com um gesto sem perceber a troca. No dia seguinte, em sua folga, Luara pegou 2 ônibus para um bairro distante, do outro lado da cidade, onde ninguém a conheceria. Entrou em uma farmácia pequena, de bairro, daquelas administradas pelo mesmo farmacêutico há décadas. Com o comprimido na mão, ela se aproximou do balcão, o coração batendo forte. Inventou uma história,
dizendo que encontrara o comprimido no bolso do casaco do sobrinho e que estava preocupada. O farmacêutico, um senhor de óculos e olhar atento, pegou o comprimido e o examinou com uma lupa. Ele consultou um grande e grosso livro de referência farmacêutica, as páginas amareladas pelo tempo. Folheou por alguns minutos e então sua expressão mudou. Ele ergueu os olhos para Luara e a seriedade em seu rosto a gelou. "Minha filha, onde você encontrou isso?" Ele perguntou, a voz baixa e grave. "Isso não é um doce, é um sedativo potente, usado em casos psiquiátricos. Em uma pessoa idosa, especialmente com demência, isso pode causar alucinações, confusão extrema e agitação. É um veneno para uma mente frágil." A confirmação foi como um soco no estômago de Luara. Sua suspeita era real e a verdade, ainda mais monstruosa do que ela imaginara. Viviane não estava apenas sendo cruel, estava ativamente drogando e envenenando a sogra para simular uma deterioração rápida e justificar sua internação. Era um ato de uma maldade calculada e fria. O farmacêutico, percebendo o choque no rosto de Luara, anotou o nome do medicamento e seus efeitos em um pedaço de papel. "Tome cuidado com isso", ele disse, entregando-lhe a nota. "Isso é muito sério." Com a prova em mãos, Luara voltou para a mansão, sentindo uma mistura de terror e determinação. Ela precisava mostrar aquilo a Bernardo e precisava ser rápido. Correu para o escritório dele, mas a porta estava fechada. Ela podia ouvir vozes lá dentro. Esperou do lado de fora, a ansiedade a consumindo. Minutos depois, um homem de terno saiu, carregando uma pasta. Era o diretor da casa de repouso de luxo. A decisão de Bernardo já havia sido tomada. O tempo dela havia se esgotado. Ela entrou no escritório sem bater. Bernardo estava sentado em sua mesa, uma caneta na mão, prestes a assinar uma pilha de documentos. Eram os formulários de internação de sua mãe. O alívio em seu rosto por ter finalmente tomado uma decisão responsável era evidente. Ele ergueu os olhos, irritado com a interrupção. "O que foi, Luara? Estou ocupado." Aquele era o momento, a última chance de salvar Clarice, a última chance de abrir os olhos do homem que estava prestes a cometer o maior erro de sua vida, enganado pela mulher que dormia ao seu lado. "Não assine esse papel", disse Luara, a voz trêmula, mas carregada de uma força inabalável. Ela caminhou até a mesa dele e colocou o pequeno comprimido branco e a nota do farmacêutico na frente dele, bem em cima dos contratos. "Antes de entregar sua mãe, o senhor precisa saber que tipo de remédio sua esposa tem dado a ela todos os dias." As palavras pairaram no ar, uma acusação tão grave, tão impensável, que o mundo de Bernardo pareceu parar de girar por um instante. Ele pegou a nota, os olhos, percorrendo a caligrafia do farmacêutico, lendo as palavras sedativo potente, alucinações, confusão extrema. Ele olhou para o comprimido e então todas as peças se encaixaram em sua mente em uma explosão de clareza horrível. A mudança súbita de sua mãe, a preocupação de Viviane, o desastre perfeitamente cronometrado no jantar, a pressão para interná-la. Não era uma coincidência. Era um plano, uma conspiração monstruosa e calculada. A mulher que ele amava estava envenenando sua mãe. Naquele exato momento, Viviane entrou no escritório, um sorriso triunfante no rosto. "Querido, já decidiu?" Ela viu o comprimido sobre a mesa e a expressão no rosto de Bernardo, uma mistura de horror e uma fúria gelada que ela nunca vira antes. O sorriso dela congelou. Sua máscara de compaixão se estilhaçou, expondo a fria e cruel verdade em seus olhos. O jogo havia acabado. A verdade, exposta sobre a mesa de mogno na forma de um pequeno comprimido branco, pairou no ar como uma sentença. Bernardo ergueu os olhos do papel do farmacêutico e encarou a esposa. A fúria em seu olhar era fria e cortante, a fúria de um homem cuja confiança havia sido completamente aniquilada. "O que é isto, Viviane?" ele perguntou, a voz perigosamente calma. "Que tipo de jogo doentio você estava jogando com a minha mãe?"
A máscara de Viviane se desfez. O choque inicial deu lugar a uma negação desafiadora. É mentira dela, cuspiu ela, apontando para Luara. Essa garota está tentando nos separar. Ela roubou um dos meus calmantes para inventar essa história. Mas a mentira não encontrou eco. Bernardo não era mais o homem confuso e manipulável de dias atrás. A clareza em seus olhos era a de quem finalmente enxergava a verdade por trás de anos de manipulação sutil. Não, disse ele, levantando-se. O jogo acabou, Viviane. A calma dele era mais aterrorizante do que qualquer grito. Você me apenas humilhou e maltratou uma senhora indefesa. Você a drogou. Você envenenou a minha mãe na minha própria casa. Cada palavra era um prego no caixão do casamento deles, um veredito final do qual não havia apelação. O castelo de aparências de Viviane desmoronava sob o peso de sua própria maldade. Sentindo o poder escorrer por entre os dedos, Viviane partiu para a última arma que lhe restava, a ameaça. Se você acredita nessa criada em vez de em mim, eu quero o divórcio, ela declarou. E eu vou arrastar o nome desta família na lama. Vou contar a todos os jornais sobre o seu caso com a empregadinha, sobre como você negligenciou sua própria mãe. Vou destruir você. Mas a ameaça, que antes o teria paralisado de medo, agora soava vazia. Bernardo apenas a olhou com uma pena fria. Faça o que quiser, Viviane, mas saiba que eu também contarei a minha história e mostrarei a todos as provas do que você fez com a minha mãe. Ele pegou o telefone em sua mesa. Segurança, disse ele ao interfone. Por favor, acompanhem a senhora Nogueira para fora da propriedade e garantam que ela ne leve nada além de seus pertences pessoais. O choque no rosto de Viviane foi absoluto. Ela não era mais a rainha daquele castelo, era uma intrusa sendo expulsa. Enquanto os seguranças a escoltavam para fora, ela lançou um último olhar de puro ódio para Luara. Mas Luara não sentiu triunfo, apenas uma imensa e cansada tristeza pela escuridão que habitava o coração daquela mulher. A porta da mansão se fechou, e com ela um capítulo de toxicidade e dor. No silêncio que se seguiu, Bernardo e Luara ficaram sozinhos no escritório. Ele finalmente se sentou, o corpo pesado com a exaustão da batalha. Olhou para Luara, a jovem que arriscara tudo, e sentiu uma onda de gratidão e vergonha. Luara, ele começou, mas as palavras pareciam insuficientes. Eu sinto muito por não ter acreditado em você, por ter permitido que tudo isso acontecesse. Eu fui cego. A confissão era um ato de humildade que o antigo Bernardo jamais teria sido capaz de fazer. Ele estava se despindo de sua arrogância, mostrando a ela a verdade de seu arrependimento. Luara, vendo a dor genuína no rosto dele, sentiu seu coração se encher de compaixão. O senhor não teve culpa, disse ela suavemente. Ela o manipulou. O importante é que agora o senhor sabe a verdade e Dona Clarice está segura. A generosidade de seu perdão o comoveu ainda mais. Ele se levantou e caminhou até ela. Não me chame mais de senhor. Meu nome é Bernardo. E o que você fez hoje vai muito além de qualquer trabalho. Você salvou minha mãe de uma forma que eu nunca poderei pagar. Ele estava redefinindo a relação deles, quebrando as barreiras da hierarquia. Eu insisto em recompensá-la, continuou ele. Quero que você aceite não apenas a posição de cuidadora oficial de minha mãe, mas quero financiar seus estudos. Enfermagem, medicina, o que você quiser. Você tem um dom para cuidar das pessoas, Luara. Um dom que o mundo precisa e que eu tive a sorte de encontrar. A oferta era um reconhecimento de seu verdadeiro valor, uma tentativa de reparar não apenas o erro com ela, mas também de honrar a vocação que ela personificava. Era a forma dele de dizer que finalmente enxergava a mulher extraordinária por trás do uniforme. Nos dias seguintes, uma nova paz se instalou na mansão Nogueira. Com Viviane fora, a atmosfera pesada de medo e julgamento se dissipou. A primeira providência de Bernardo
foi chamar um novo geriatra, um especialista renomado e independente. O médico examinou Clarice, revisou a medicação e confirmou as suspeitas de Luara. Ela estava sendo severamente supermedicada, explicou o médico. O que vocês viram não era um declínio da doença, mas os efeitos de uma intoxicação química. Com o tratamento correto, podemos ver uma melhora significativa. E a melhora veio. Sob os cuidados de Luara e com a nova medicação, Clarice começou a despertar. A névoa de confusão que a envolvia começou a se dissipar. Os episódios de agitação desapareceram, dando lugar a longos períodos de uma calma serena. Ela começou a sorrir mais, a interagir, a mostrar vislumbres da mulher espirituosa que fora um dia. A recuperação era lenta, mas cada pequeno progresso era celebrado por Bernardo e Luara como uma grande vitória. Um passo a mais para longe da escuridão em que Viviane a havia mergulhado. Bernardo mergulhou de cabeça no cuidado com a mãe. Ele redescobriu o prazer de simplesmente estar ao lado dela, lendo em voz alta os romances que ela tanto amava, ou apenas segurando sua mão enquanto ouviam música clássica. Luara era sua guia nesse novo território, ensinando-o a se comunicar com a mãe através de gestos, de toques, de paciência. Ele aprendia a celebrar os momentos de lucidez e a acolher os de confusão com o mesmo amor. Ele não estava mais apenas cumprindo uma obrigação, estava se reconectando, reconstruindo uma relação que ele pensava ter perdido para sempre. A mansão, antes um símbolo de riqueza fria, tornou-se um refúgio de cura. Os risos de Dona Clarice, cada vez mais frequentes, preenchiam os corredores. O jardim, antes um cenário impecável e intocado, agora era o lugar onde ela e Luara cuidavam das flores, e onde Bernardo muitas vezes se juntava a elas, sujando as mãos de terra. A casa estava finalmente se tornando um lar, não pela presença de uma família tradicional, mas pela presença de 3 almas que, juntas, aprendiam a cuidar umas das outras, a curar as feridas do passado com a medicina silenciosa do afeto. O vínculo entre Bernardo e Luara se aprofundou, transformando-se em uma parceria baseada em uma confiança e admiração mútuas. Ele admirava a força e a compaixão dela. Ela, por sua vez, via a transformação de um homem que, ao se permitir ser vulnerável, descobrira sua verdadeira força. As longas conversas que tinham no final do dia sobre os progressos de Clarice, sobre seus próprios sonhos e medos, foram tecendo entre eles um laço que nenhum dos dois esperava. Um sentimento novo, que nascia da cumplicidade e do respeito, começava a florescer no jardim de suas vidas. Um dia, Clarice teve um momento de clareza surpreendente. Ela olhava para uma foto antiga de seu falecido marido e, virando-se para Bernardo, disse: "Seu pai ficaria tão orgulhoso do homem que você se tornou." As palavras, lúcidas e cheias de amor, atingiram Bernardo em cheio. Ele abraçou a mãe, as lágrimas escorrendo livremente, não de tristeza, mas de uma gratidão profunda. Ele olhou por cima do ombro dela e viu Luara sorrindo para ele da porta. Naquele momento, ele soube que sua felicidade, a felicidade de sua mãe, a paz daquela casa, tudo estava intrinsecamente ligado àquela jovem mulher. A transformação de Bernardo não passou despercebida. Seus sócios notaram um homem mais calmo, mais centrado, mais humano. Ele continuava sendo um empresário brilhante, mas agora sua ambição era temperada pela compaixão. Ele passou a investir em projetos sociais, a usar sua influência para promover causas ligadas à saúde de idosos. A crise pessoal o havia tornado um líder melhor, mais consciente do impacto de suas ações no mundo. Ele estava usando seu poder não apenas para construir riqueza, mas para construir um legado de dignidade. Viviane, por sua vez, enfrentou as consequências de seus atos. O divórcio foi rápido e discreto.
Mas os termos de Bernardo foram implacáveis. Sem acesso à fortuna dele e com sua reputação social em ruínas após os detalhes do que fizera a sogra vazarem, ela se viu isolada. O mundo de luxo e aparências que ela tanto valorizava lhe fechou as portas. Sua queda foi um lembrete silencioso, mas poderoso, de que a verdadeira força não reside no poder de humilhar, mas na capacidade de amar, e que a maldade, mais cedo ou mais tarde, consome a si mesma. Luara, com o apoio de Bernardo, começou a faculdade de enfermagem. A rotina era puxada, conciliando os estudos com o cuidado de Clarice, mas ela nunca se sentira tão realizada. Ela não era mais a empregadinha, era uma futura profissional, uma mulher no controle de seu próprio destino, cujo valor era reconhecido e celebrado. O sonho que parecia tão distante agora era sua realidade. Uma realidade construída não sobre a sorte, mas sobre sua própria integridade, coragem e a bondade de um homem que aprendeu a enxergar além das aparências. Numa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, Bernardo parou e segurou a mão de Luara. O gesto foi natural, como se já o tivessem feito 1000 vezes. Luara, disse ele, você entrou nesta casa para ser uma funcionária, mas se tornou a professora. Você me ensinou a ser filho de novo, me ensinou a ser pai para a minha própria mãe. Ele a olhou, o coração transbordando de um sentimento que ele já não tinha medo de nomear. Você me ensinou a amar de novo, e eu acho que estou apaixonado por você. A confissão dele não a surpreendeu. Ela também sentia o mesmo, um amor que crescera silenciosamente, nutrido pela admiração e pela cumplicidade. Eu também, Bernardo, ela admitiu, a voz um sussurro. Eu também me apaixonei pelo homem por trás do milionário. Não houve fogos de artifício, não houve um beijo cinematográfico. Houve apenas a calma e profunda certeza de duas almas que, após atravessarem seus próprios infernos, haviam encontrado um no outro um refúgio, um porto seguro, um amor maduro e improvável, nascido da mais inesperada das sementes. A casa, antes fria, agora pulsava com uma nova vida. Dona Clarice, embora ainda navegasse pelas brumas de sua condição, estava cercada de um amor que era a melhor das terapias. Seus sorrisos eram a maior recompensa para Bernardo e Luara. Eles haviam se tornado uma família, não uma definida por laços de sangue ou convenções sociais, mas forjada na crise, na compaixão e na escolha diária de cuidar um do outro. Uma família de 3, unida por um propósito comum, garantir que os dias de Clarice fossem preenchidos com dignidade, paz e muito, muito afeto. Bernardo, ao olhar para Luara, não via mais a empregada que um dia temeu. Via sua parceira, sua confidente, mulher que o salvara de si mesmo. Ele entendeu que a verdadeira transformação não era sobre mudar o mundo, mas sobre ter a coragem de mudar a si mesmo. E ele, graças a ela, havia se tornado o homem que sua mãe sempre soube que ele poderia ser. A jornada deles estava longe de ser um conto de fadas, mas era real e, por isso, infinitamente mais valiosa. Luara, por sua vez, olhava para sua vida com um assombro grato. A menina pobre que sonhava em ser enfermeira, que perdera a avó que tanto amava, agora tinha tudo o que sempre quisera. A chance de estudar, uma carreira com propósito e, o mais importante, uma família para amar e ser amada. Ela havia entrado naquela mansão buscando apenas um emprego, um meio de sobreviver. E no processo, encontrou uma vida. A dor de seu passado não havia desaparecido, mas agora era equilibrada por uma imensa alegria. O refúgio silencioso que Bernardo construíra para sua mãe acabou se tornando um refúgio para todos eles. Um lugar onde as feridas podiam ser expostas sem medo de julgamento, onde a vulnerabilidade era recebida com carinho e onde o amor era a linguagem principal.
Eles haviam aprendido que a verdadeira força não está em nunca cair, mas na coragem de se levantar, de admitir os próprios erros e de se abrir para a possibilidade de um novo começo, não importa quão quebrado se esteja. E juntos, eles estavam se reconstruindo, peça por peça. 2 anos depois, o sol da tarde de sábado iluminava um jardim diferente. Não o da mansão Nogueira, mas o da recém-inaugurada Casa Clarice, um centro de cuidados para idosos com Alzheimer que era o mais avançado e humano do país. O projeto, financiado por Bernardo e dirigido por Luara, agora uma enfermeira formada com honras, era a materialização da promessa que ele fizera à sua mãe. Era um santuário de dignidade, um lugar onde a memória era tratada com a reverência e o carinho que Luara um dia sonhara para sua própria avó. E naquele dia, o jardim não era apenas para os residentes, era o palco de um casamento. A cerimônia foi uma celebração da jornada deles. Em vez de uma igreja opulenta, eles escolheram o coração de seu legado. Os convidados eram uma mistura de mundos, sócios de Bernardo sentados ao lado de antigos vizinhos de Luara, todos unidos para testemunhar a união. Dona Clarice, a convidada de honra, sentada em sua cadeira de rodas na primeira fila, usava um vestido azul claro e um sorriso sereno. Em um raro e precioso momento de lucidez, enquanto Luara caminhava em sua direção, ela se virou para o filho, segurou sua mão e sussurrou. Seu pai estaria orgulhoso. Os votos que trocaram não foram apenas promessas de amor, mas um pacto de propósito. Você me ensinou que o verdadeiro valor de um homem nem está no que ele constrói para si, mas no que ele faz pelos outros, disse Bernardo, a voz embargada. Prometo ser seu parceiro na compaixão, hoje e sempre. Luara, com lágrimas de alegria nos olhos, respondeu: Você me deu a chance de transformar a minha dor em cura. Prometo honrar essa chance, cuidando de você, da nossa família e de cada alma que passar por esta casa, com todo o amor do meu coração. Enquanto caminhavam pelo jardim após a cerimônia, de mãos dadas, eles viam o resultado de sua luta. Viam residentes sendo tratados com uma ternura que era a antítese da crueldade de Viviane. Viam outras Luaras, enfermeiras e cuidadoras treinadas sob sua filosofia, tratando outras Clarices com a dignidade que todas mereciam. A história deles havia deixado de ser um drama privado para se tornar um modelo, uma prova de que era possível criar um ambiente de cuidado que honrasse a humanidade acima de tudo. O legado deles estava vivo, pulsando naquele jardim. A vida de Viviane, por sua vez, havia se tornado um eco silencioso de sua própria amargura. Após um divórcio que a deixou com uma fortuna considerável, mas sem a posição social que tanto valorizava, ela se viu isolada. O mundo de luxo e aparências que ela antes manipulava com tanta facilidade virou-lhe as costas, envergonhado pela crueza de seus atos que o escândalo expôs. Ela vivia em uma cobertura luxuosa, mas estava profundamente sozinha, uma prisioneira em uma gaiola dourada, um lembrete constante de que a crueldade, no fim, é o caminho mais curto para a solidão. Naquela noite, depois da festa, Bernardo e Luara ficaram a sós, no terraço da Casa Clarice, olhando para as luzes da cidade. Sabe, disse ele, eu passei anos construindo um império, acreditando que o poder era a coisa mais importante. Mas a maior força que eu já conheci não estava em uma sala de reuniões. Estava em uma jovem empregada que se recusou a ficar em silêncio diante da injustiça. Ele a abraçou. Você salvou a minha mãe, mas também me salvou de mim mesmo. Você foi o meu refúgio silencioso. A história da família Nogueira tornou-se uma lição sobre as formas inesperadas que a redenção pode tomar. Mostrou que, às vezes, o ato mais corajoso não é fechar um grande negócio, mas simplesmente se recusar a desviar o olhar da dor de outra pessoa. Luara
A empregada que ousou ter voz não apenas salvou uma mulher, ela redimiu um homem, curou uma família e construiu um legado de compaixão. Juntos, eles provaram que a verdadeira nobreza não está no sobrenome ou na conta bancária, mas na coragem de proteger os vulneráveis, transformando a dor em um propósito maior que a própria vida. Uma história que nos ensina que um único ato de coragem pode mudar o mundo. O que você achou da jornada, Luara e Bernardo? Deixe sua opinião sincera nos comentários, curta o vídeo se você se emocionou e se inscreva para mais histórias que inspiram. Estamos preparando uma nova para você amanhã.